E em estúdio, para analisar os temas do dia, está Salvador Nobre da Veiga, analista da XTB. Salvador, muito bom dia. Começando Bom dia. naturalmente por este encontro, este fim de semana do G8. Mais uma vez, os líderes a defenderem aqui uma prioridade do crescimento económico sobre a austeridade. Parece que, de alguma forma, Angela Merkel e a sua política de austeridade começam a ficar isolados. Ela começa a ficar isolada comparativamente aos outros líderes europeus e também mundiais que requerem sempre que seja centrado no crescimento. Contudo, o crescimento vai com certeza precisar de estímulos, de bastantes estímulos que não têm sido realmente feitos, mais não a nível de capital, mas a nível de levantamento de medidas, de facilitar a criação de postos de trabalho para os empreendedores, também criar empresas, etc. E isso está sempre um pouco dificultado, não só em Portugal, mas também em outros pontos, nomeadamente nos Estados Unidos, aquilo que, como é visto, também uma economia muito flexível. Também existem grandes dificuldades hoje em dia no que toca à criação de trabalhos e é preciso apresentar medidas para flexibilizar essa criação. Parece que de alguma forma vai começar a ceder. Angela Merkel vai começar a ceder na sua posição, ou seja, a austeridade vai continuar a ser uma prioridade, mas vai começar a perder algum terreno para estas medidas de crescimento que têm sido tão defendidas, mas como dizias, e nem sempre têm sido implementadas, ou conseguir implementá-las, ou as que são implementadas nem sempre têm os melhores resultados. Eu penso que não, eu penso que ela vai continuar, de certa forma, a fincar o pé no que toca à austeridade. Por haver alguma flexibilidade no que toca à intervenção, talvez, do Banco Central Europeu, mas parece-me que continua com uma ideia bastante fincada no que toca à austeridade. Eu, a certa medida, concordo com Angela Merkel. É preciso realmente... tivemos durante um período muito largo a viver à base do crédito. O crédito sempre foi uma grande salvaguarda para o crescimento. Todo o crescimento dos últimos 15 anos, sensivelmente, foi sobretudo através da expansão do crédito. Obviamente que chegaria a uma altura em que os recibos ou as faturas acabariam por vir a ser coletadas. Neste momento, também o próprio ambiente macroeconómico em que vivemos também, de certa forma, é uma consequência dessa expansão de crédito e, neste momento, a grande desalavancagem que existe na economia é propícia a estes cenários de muita austeridade para que, então, no futuro, e é sempre um processo penoso quando estamos num processo de desalavancagem, dado que sempre que cortamos a nível do consumo ou do processo produtivo através da austeridade, acabamos por ter efeitos negativos na própria economia, a curto prazo, mas no longo prazo parece-me a base mais sustentável para as economias tanto europeias como o resto norte-americana. Rajoy terá pedido, segundo algumas notícias, a Angela Merkel para exercer alguma pressão sobre o Banco Central Europeu para que este retome a compra de dívida secundária, a compra de dívida no mercado secundário. Parece que está na altura da instituição de Frankfurt começar ou recomeçar esta compra de dívida? Ou vale a pena aguardar por medidas mais efetivas por parte dos líderes europeus? Eu acho que o Banco Central Europeu, se começar a intervir no mercado secundário, já vimos que essas intervenções acabam por ser ineficientes. O Banco Central está a intervir já desde há 2 anos, 3, tanto no mercado secundário de Portugal, Irlanda e Grécia, e isso não impediu que os países tivessem que vir a ser resgatados por parte do FMI e também da União Europeia. Espanha, no que toca à banca, parece estar a seguir um pouco o mesmo caminho da Irlanda, de onde estão a salvar os bancos e a entrar no capital dos bancos, pelo que, se continuarem a enverdar por esse caminho, parece-me que mais cedo ou mais tarde terão que ser resgatados pela União Europeia, dado que irá, efetivamente, assumir uma grande quota parte das responsabilidades
do setor bancário espanhol e estamos a falar de ultrapassar, por exemplo, de uma dívida pública face ao seu PIB, dos 60% para, muito rapidamente, para os 100%, acima dos 100%, através desses resgates, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com a Irlanda. Portanto, em vez de enverdar pelo caminho de realmente os bancos, alguns deles caírem e efetivamente os acionistas e os credores assumirem as perdas, obviamente que teria que salvaguardar pelo menos os depositantes deveriam ser sempre salvaguardados, mas os acionistas esses realmente deveriam levar com as perdas desses mesmos bancos. Parece que, no entanto, a Espanha está a enverdar pelo caminho da Irlanda e isso irá com certeza levá-lo a um possível resgate. Tem-se assistido, e porque falaste na banca, uma preocupação crescente em relação ao setor em toda a Europa, e agora temos estas últimas notícias. Primeiro foi na Grécia, levantamentos atípicos por parte dos depositantes, mas um caso que acaba por ter uma dimensão diferente, é o Santander no Reino Unido, acaba por ser uma realidade diferente. Estamos a falar do maior banco espanhol, num país como o Reino Unido, em que os britânicos começam a levantar o dinheiro de lá. Acaba por ser um sinal de que nenhuma banca ou nenhum banco é seguro nesta altura. Efetivamente é o problema da deflação, de um cenário macroeconómico de deflação, onde nenhum local é seguro de ter o capital, dado que todos os ativos têm tendência a desvalorizar, com exceção do quê? Do dinheiro. E o problema é que é um processo em que a liquidez acaba por escassear e os depositantes e os investidores, tendo em vista a segurança do seu capital, têm tendência a levantá-lo e, obviamente, existe também uma crise de confiança no próprio setor. No caso do Reino Unido, talvez Banco Santander, possa haver aqui alguma ligação por parte dos depositantes, por ser um banco espanhol, que possa ter bastantes problemas de liquidez e terá levado a que muitos britânicos tenham acorrido aos bancos para levantar capital. Poderá ser essa também uma das ligações que poderão ter feito. Poderá ser uma dificuldade acrescida para a banca se os depositantes começarem, devido aos receios, a levantarem o dinheiro que têm. Acaba por ser um cenário que, digo eu, se calhar não estava previsto, pelo menos nesta conjuntura. É o pior cenário possível se os bancos já de si, com necessidades muito elevadas de capital, a terem que cumprir rácios de capital muito elevados. Se de repente os depositantes começassem a correr aos bancos para levantarem o seu capital, teríamos portanto, uma base cada vez menor de ativos por parte ou de liquidez por parte dos bancos para fazer face às responsabilidades e teríamos um caso de insolvência de alguns bancos ou até mesmo generalizada do sistema financeiro. As notícias em Espanha dizem hoje que o Bankia vai pedir provavelmente ao FROB, o Fundo de Reestruturação Ordenada da Banca em Espanha, qualquer coisa como 10 mil milhões de euros. Parece que este valor poderá de alguma forma ser ainda superior. No caso do Bankia em concreto, não tenho conhecimento se poderá ser superior, mas agora, a nível generalizado do setor bancário espanhol, esse de certeza será bastante superior nos próximos meses, à medida que mais bancos irão recorrer a essa linha. E efetivamente também, à medida que os próprios, como já falámos aqui há umas semanas, do mercado imobiliário, os ativos continuarão a desvalorizar, os requerimentos de capital serão cada vez maiores por parte da banca espanhola, nomeadamente das caixas, que tem sido um problema sistemático para o governo espanhol. Olhando para a realidade grega, compensa mais à zona euro manter a Grécia no euro ou tê-la fora do euro se, depois das eleições de 17 de junho, o país entender e pedir para abandonar a região da moeda única? Fica difícil porque cria um precedente bastante perigoso e poderá realmente ser o início de uma possibilidade ou de um potencial desmembramento da zona euro e, quiçá mesmo, da União Europeia. Jean-Claude Trichet diz que é preferível, nesta altura, manter a Grécia no euro, apesar dos custos.
É preferível isso, sobretudo para os gregos, porque se a Grécia sai da zona euro, as medidas de austeridade que hoje em dia estão a ser impostas na Grécia serão uma medida, ou serão muito mais austeras, muito mais difíceis para o povo grego, numa situação em que tenham o dracma como a sua moeda nacional. Iria ser um ambiente recorrente de assaltos, aliás, como foi descrito por Martin Wolf, de assaltos, de escassez de comida nas prateleiras. Uma guerra civil. Possivelmente, e temos também a questão de Turquia com a Grécia. Poderá haver aí também muitas tensões nessa zona e temos que realmente ver que a Grécia fora da zona euro, para a Grécia mesmo, é impensável, por muito que as medidas de austeridade neste momento sejam penosas, o ambiente que o povo grego iria viver fora da zona euro seria muito pior. E isso percebe-se onde cerca de um terço dos gregos disseram aqui há dias numa sondagem que teriam que ficar na zona euro ou quereriam ficar na zona euro a todo o custo. Parece que com a chegada da Troika amanhã a Portugal, além naturalmente da revisão ao Programa Nacional, vai estar em preparação mesmo um plano de contingência para uma eventual saída da Grécia. Sim, penso que já estará, obviamente terão que estar a precaver uma situação dessas, pelo menos estarem preparados e saber que medidas a tomar nessa eventualidade, dado que poderá haver aqui, de certa forma, um caos, sobretudo se for uma saída desordenada. Existem rumores até de que a Grécia já poderá estar a imprimir dracmas de há umas semanas para cá, e agora tudo dependerá das eleições no próximo mês. Será que o líder da extrema radical realmente rasgará contratos e não ligará a nada daquilo que virá da União Europeia? Sairá por livre vontade ou terá então uma possibilidade de uma saída ordenada com a ajuda do FMI e da União Europeia? E isso obviamente iríamos assistir a um efeito de contágio, um pânico talvez, um pânico momentâneo nos mercados, que poderia levar aqui a algumas consequências nos vários países. Olhando para outro tema, e é o último que vamos analisar hoje, o primeiro dia, o que é que te pareceu o primeiro dia de negociação do Facebook em Bolsa? Também estavas à espera que valorizasse entre 10% a 50%, como alguns investidores? Tanto não. Temos que ver que quando eu vi as pessoas a compararem o LinkedIn e também a Zynga, salvo erro, com as grandes valorizações que elas tenham tido no IPO, temos que ver a nível comparativo. Estamos a falar, o Facebook é uma empresa que vale sensivelmente 100 mil milhões de dólares. O IPO era no valor de 16 mil milhões. Enquanto nas outras empresas andava à volta dos 800 milhões de dólares, qualquer coisa milhões de dólares. O preço da entrada já era muito elevado. O preço de entrada em si, o valor já era de si muito amplo, eram muitas ações no IPO. E por isso mesmo esperar valorizações de 50% no primeiro IPO é completamente impensável. Estamos a falar de que seria necessário cerca de 32 mil milhões ou 40 mil milhões só no primeiro dia de turnover, para poder, a nível de fluxo de capital, para poder valorizar o Facebook nessa medida. Por isso, algo entre os 5% e 10% parecia-me perfeitamente razoável no primeiro dia. Começou logo a abrir nos 10%, penso que chegou a estar a valorizar no máximo 13%, 14%, mas depois para o final da sessão... 43 dólares, sensivelmente. Para o final da sessão, acabou por haver uma mini derrocada à medida que a pressão vendedora foi cada vez maior. Com certeza houve muitos acionistas primordiais ainda, portanto, os iniciais que foram antes do IPO, que acabaram por vender, e isso houve algumas mudanças nas intenções de venda da Goldman Sachs e de outros bancos que dobraram as suas intenções de venda, duplicaram essas suas intenções, e com certeza isso também deu origem a uma pressão vendedora mais forte. Salvador, muito obrigado pela tua análise. Salvador Nobre da Veiga, analista da XTB.